Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. E dando continuidade à pergunta 64, onde trata ainda sobre o fluido vital, no capítulo 4. Então, vamos à leitura da pergunta 64, onde Kardec indaga aos espíritos. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Um complementa o outro e se interagem. Um é o que pensa e sente, e o outro forma as estruturas do universo. A interação entre os dois é fundamental para a vida e para o desenvolvimento espiritual. Aí pergunta Kardec: o princípio vital formaria um terceiro elemento? E responde aos espíritos: é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria. Ou seja, onde ele trata aqui matéria, se lê fluido, fluido universal, ou matéria universal. É um elemento para vós como o oxigênio e o hidrogênio. Sabemos que o oxigênio e o hidrogênio formam a molécula da água, né, que é o H2O. Entretanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio. Ou seja, então, mesmo que seja fluido vital, ele não é um elemento primitivo. Ele deriva do fluido universal, como já dissemos em algumas outras perguntas atrás, né? E continuando na pergunta 64A, parece resultar daí que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações desta. Então, Kardec aqui reconhece que o fluido vital é uma derivação do fluido universal. E assim, os espíritos confirmam. É essa a consequência do que dissemos. E na pergunta 65, Kardec ainda pergunta: o princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Ou seja, ele está contido em algum desses corpos que já temos conhecimento? E responde os espíritos: ele tem como fonte o fluido universal. Mais uma vez, eles confirmando que o fluido vital é uma derivação, né, parte do fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o liame entre o espírito e a matéria. Então, para o espírito se manifestar na matéria, é necessária a união do fluido vital com a matéria. A união desses dois é que dá a movimentação da matéria. Aí torna Kardec a perguntar: o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? E responde os espíritos: sim, modificado segundo as espécies. Ou seja, então cada espécie, ou seja, uma árvore, o fluido vital vai se formar de acordo com a árvore está necessitando. O corpo humano vai absorver esse fluido vital de acordo com a sua necessidade. Então, aqui vemos que o fluido vital sofre uma outra derivação,
concordam? Então, para um, o fluido vital é um jeito, e para o outro, o fluido vital é de uma outra forma. Ele se ramifica. É ele que lhes dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o produz. O que entendemos aqui? O movimento da matéria, por si só, não é a vida. Ou seja, ele sozinho não é a vida. Ela recebe esse movimento do agente externo, ou seja, ele recebe o agente externo, que seria o fluido vital. O princípio vital que é essencial para a essência da vida. Então, partimos agora para a pergunta 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? E aqui na resposta nós vamos, mais uma vez, que um só não se provoca a vida em si. E responde assim: só se desenvolve com o corpo. Ou seja, então é preciso o fluido vital estar junto da matéria para se desenvolver a vida, dar funcionamento aos órgãos. Não dissemos que esse agente, sem a matéria, não é vida? É necessário a união de ambos para produzir a vida. Então, nenhum deles sozinho produz a vida. Então, na pergunta 67A, torna Kardec a perguntar: podemos dizer que a vitalidade, ou seja, a vida, permanece latente, ou seja, adormecida ainda, quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo? Ou seja, então a vida ela está adormecida no, no corpo, mas ainda não é vida, enquanto o agente vital não se unir à matéria. E confirmam os espíritos. Sim, é isso. E temos aqui, como eu utilizo uma, uma tradução de Herculano Pires, ele coloca aqui algumas colocações. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos. A ação destes entretém e desenvolve o agente vital, mais ou menos como o atrito produz o calor. Então, o que Herculano Pires quis dizer nisso? Ele enfatiza a ideia de que o corpo humano é um sistema complexo, integrado, um agindo em favor do outro, todos ao mesmo tempo, onde o princípio vital, que é a força motriz da vida, ou seja, dá movimento à vida, interage com os órgãos para manter a vida em funcionamento. Então, de momento é isso. Espero ter contribuído alguma coisa para todos e deixo aqui que todos comentem o seu entendimento para que possamos unir as nossas avaliações com relação a essas 4 perguntas e que Deus nos abençoe e nos dê mais um dia de conhecimento. Fiquem na paz, graças a